Olá, tudo bem? Eu sou a Yu, aqui do Ateliê Love You, e nesse vídeo eu vou mostrar o passo a passo desse estojo porta-agulhas de crochê. Fiz esse estojinho com fechamento em zíper para deixar as agulhas bem protegidas aqui dentro. Eu tô querendo aprender a fazer crochê, então comprei esse kit lá na Wish de agulhas, olha que lindas. Essa estampa oriental também douradinha eu comprei lá na Wish também. Vou deixar aqui na descrição do vídeo os links do anúncio que eu comprei. Tem cupom de desconto também para primeira compra, então tá tudo aqui na descrição do vídeo. E quando eu recebi essas agulhas, eu mostrei lá no meu Instagram e perguntei, né, se vocês queriam um passo a passo de um estojinho. Já que eu precisava fazer um estojinho para guardar aqui minhas agulhas, nada melhor que mostrar o passo a passo aqui pro YouTube também. Recebi várias respostas, vários pedidos lá, então preparei esse passo a passo com bastante carinho, espero muito que gostem. Nesse projeto eu vou utilizar o tecido Tricoline 100% algodão, já trouxe eles aqui cortados. Para fazer o corpo aqui do porta-agulhas de crochê, eu cortei a medida de 32 centímetros de largura por 18 centímetros de altura. Essa medida eu cortei uma vez no tecido exterior, uma vez no tecido de forro e uma vez na manta. A manta que eu tô utilizando é a manta R2, então já fixei aqui o tecido de forro em um dos lados aqui da manta. Passei o ferro para fixar os dois. Eu vou fazer o fecho desse porta-agulhas de crochê em zíper, então vou utilizar aqui o zíper número 5 por metro. Eu cortei aqui 50 centímetros de zíper e vou utilizar aqui um cursor também para colocar depois aqui nesse zíper. O acabamento dessa peça vai ser em viés, então vou usar aqui o viés industrial, esse viés pronto. Ele tem 25 milímetros de largura. E para fazer aqui o suporte, né, para colocar as agulhas, eu vou usar um elástico. Eu tenho desse elástico mais fino, então eu vou fazer duas camadas aqui de elástico, né, duas partes de elástico. Eu vou usar em média 60 centímetros de elástico. Se você tiver um elástico mais grosso, você pode fazer só um aqui no meio, né, que fica firme também. Mas como esse aqui é mais fino, ele tem 7 milímetros, eu vou fazer duas partes para ficar mais firme. De material é somente isso que eu vou utilizar. Vamos lá para a máquina costurar então. Eu vou começar costurando os elásticos aqui na parte do forro. Então já fixei o forro aqui com a manta R2, já passei o ferro aqui pra fixar. E também costurei aqui toda a beiradinha, só pra fixar mesmo, deixar bem fixo o tecido de forro com a manta. Agora eu vou fazer as marcações aqui pra começar a costurar os elásticos. Primeiro vamos fazer a marcação do meio. Essa agulha ela tem 14 centímetros de comprimento, então o meio dela é 7 centímetros, vou marcar aqui. 7 centímetros é exatamente aqui o meio. Agora eu vou fazer a marcação do meio dessa parte. Então ela tem 18 centímetros, vai ser 9 centímetros. Então vou aproximar aqui, meio da agulha, meio aqui dessa parte. Tá exatamente aqui no meio a agulha. Agora eu quero um elástico aqui, dois elásticos, né, eu vou colocar um aqui na parte de cima e um aqui na parte de baixo. Então deixa eu ajeitar a régua aqui. Então vai ser uma marcação aqui no 8 centímetros e uma marcação aqui de 12 centímetros. Então vou fazer essas duas linhas, uma aqui de 8 centímetros, deixa eu afastar aqui. Eu vou usar essa caneta aqui que apaga com ferro, né, porque depois é só passar o ferro e apaga todas as marcações. Então vou fazer aqui uma marcação de 8 centímetros. E depois aqui uma de 12 centímetros. Se você estiver utilizando um elástico mais grosso, é só fazer uma marcação aqui no meio, que é onde vai ficar o elástico grosso aqui no meio, é até mais fácil de costurar. Aqui nesse primeiro risco eu fiz marcações também de 1,5 cm, então eu fui pulando aqui, até peguei outra régua para ficar mais fácil de enxergar. Eu fui pulando aqui 1,5 cm, 3 centímetros, 4 centímetros e meio e fui fazendo essas marcações até chegar aqui no final. Eu vou fazer a mesma coisa, a mesma marcação aqui na linha de baixo. Ficou com mais espaços de agulha, eu tenho 16 agulhas de crochê, ficou com mais espaços, mas depois, né, se eu tiver mais agulhas, adquirir mais agulhas, eu vou poder colocar nesse estojinho também. Então agora eu vou fazer a mesma marcação de 1,5 cm aqui na linha de baixo. Marcações feitas, agora eu vou começar a costurar o elástico. Então eu vou pegar aqui a pontinha do elástico, eu não vou cortar ela aqui do rolo, e vou começar aqui dessa pontinha. Então vou alinhar aqui o elástico nessa parte e vou começar costurando aqui. Então da primeira marcação de 1,5 cm, eu vou costurar aqui e dar o retrocesso.
Aí com o auxílio aqui de uma agulha, eu vou colocar a agulha aqui dentro e vou aproximar aqui, colocar o elástico no segundo risco aqui. Então eu coloco aqui, aí eu tiro a agulha e dou um retrocesso. E vou fazendo isso em todas essas partes. Costurei aqui os dois elásticos. Aqui na primeira casinha e na última, eu não dobrei, né? Não fiz esse volume, porque aqui a gente vai dar o acabamento com o viés e vai colocar o zíper ainda. Então, somente na primeira e na segunda eu não fiz essa dobrinha. E depois, né? Depois que eu costurei aqui a terceira casinha, eu não vi mais necessidade de utilizar a agulha pra fazer a medida. Eu já sabia mais ou menos quanto que eu tinha que dobrar, né? Qual o volume que eu tinha que fazer pra entrar aqui a agulha. Essa agulha que vai ser para esses tojinhos, as minhas agulhas, elas são mais grossas aqui na parte de cima e mais fina aqui na parte de baixo. Então aqui na parte de baixo eu fiz um pouquinho menor, um volume um pouquinho menor, né? Eu dobrei um pouquinho menos para não ficar sobrando aqui, não ficar larga. Se você for fazer para agulhas que são mais finas, aquelas agulhas que são só metais, né? Você pode diminuir aqui o espaçamento entre essas costuras, né? Você pode fazer de 1 centímetro. Então mede antes para ficar certinho, né? Não ficar sobrando. Agora eu vou pegar o tecido exterior e vou passar o ferro aqui, vou fixar ela aqui do lado avesso da manta. Então vou pegar aqui o tecido e passar o ferro e passar uma costurinha aqui em toda a volta para fixar esse tecido exterior nessa parte aqui que a gente acabou de costurar. Passei o ferro aqui do lado do tecido exterior e também costurei aqui a beiradinha, uma costura de segurança para deixar fixo nessas partes juntas. Agora eu vou arredondar aqui os cantinhos porque eu acho que o acabamento fica mais bonito, fica mais delicado também. Eu vou usar essa régua aqui de cantinhos. Eu já fiz aqui um PDF, né, com uma simulação dessa régua que vocês podem imprimir e colar num papelão mais durinho também para ter essa régua aí feita em casa. Eu vou deixar o PDF aqui na descrição do vídeo também. Então, eu vou fazer essa marcação aqui de 4 centímetros. Eu vou aproximar aqui essas duas laterais, né, os cantinhos, e riscar aqui com a caneta que apaga com ferro. E depois passar uma costura aqui em cima desse risco. Isso eu vou fazer aqui nos 4 cantos. Cantinhos arredondados. Agora eu vou demarcar aqui o meio, então eu vou dobrar aqui no meio e vou fazer um pique bem pequenininho aqui nessa parte pra gente encontrar o meio. Vou fazer aqui na parte de cima e na parte de baixo também. E agora eu vou começar a costurar o zíper. Então eu vou pegar aqui o zíper, ele tem 50 centímetros, eu vou abrir ele. E vou começar costurando aqui da marcação do meio. Então tá aqui o pique que eu acabei de fazer. Deixa eu marcar aqui desse lado para aparecer melhor. Então com um dos lados do zíper eu vou alinhar aqui com o pique do meio. Eu vou colocar desse jeitinho assim. Vou prender aqui com um grampinho. Aí eu vou trazer essa parte aqui pra cá. Então somente essa parte aqui vai ficar assim no pique. Então ele tem que ficar virado pra cima. Aí eu vou dobrar aqui, pode dobrar aqui, não tem problema, pra ir acompanhando. Aí você vai prendendo com grampinho também pra ficar mais fácil. E vai distribuindo aqui o zíper em toda essa parte. Cheguei aqui na marcação do meio, eu vou puxar esse zíper aqui pra cima. Então vou dobrar ele aqui um pouquinho pra cá e vou parar de costurar exatamente aqui nesse pique. Então eu dobro ele pra dentro assim e paro de costurar aqui. Vou passar essa costura aqui bem na beiradinha, vai ser uma costura de segurança bem no cantinho, na beiradinha assim, em toda essa parte. Costurei aqui o primeiro lado do zíper, agora eu vou costurar o outro lado, igual eu fiz desse lado aqui, eu vou costurar aqui desse lado. Então vou aproximar aqui, lembrando que o direito do zíper é pra cima.
Então, eu aproximo aqui, vou prendendo tudo com grampinhos. E vou costurar aqui bem na beiradinha em toda a volta. Zíper costurado. Agora essa parte que ficou sobrando é onde eu vou colocar o cursor do zíper. Então vou aproximar aqui pra vocês verem. Eu vou cortar aqui um dos lados do dentinho, igual eu sempre faço pra colocar aqui os cursores do zíper. Eu corto aqui um dos lados dos dentinhos. Aí eu encaixo o cursor do zíper aqui na parte que eu não cortei. Encaixo essa parte que eu cortei aqui. Seguro os dois aqui e puxo pra cima. E aí, essa parte que tá sobrando, eu vou puxar ela aqui pra dentro. Desse jeitinho assim. Aí aqui já tá colocado o cursor, ó. Quando a gente fechar, a gente vai dobrar assim, né? E vai fechar dessa forma. Ó. Aqui nessa parte que ficou aqui sobrando pra cima, eu vou cortar aqui o excesso. Vou deixar uma parte sobrando, mais ou menos uns 2 centímetros, uns 2 dedinhos assim. Vou deixar aqui sobrando. E vou dar o acabamento nessa parte com o viés. Então, eu vou cortar aqui um pedacinho do viés. Cortei aqui as pontinhas do viés assim, aí eu dobro aqui pra dentro. Dobro aqui pra dentro também. E vou costurar aqui. Então, eu passo uma costura aqui e depois rebato o viés. Então, costurei aqui, aí eu só levanto aqui o viés pra cima. Dobro o viés aqui pra baixo. E passo uma costurinha aqui também. Deixa eu dobrar melhor. Passo uma costurinha aqui pra dar o acabamento aqui nessa parte do viés. Então, dei o acabamento aqui na parte do zíper. O cursor eu vou deixar ele aqui dentro por enquanto. Recortei aqui o excesso do zíper aqui de cima também. E agora eu vou começar a costurar o viés. Então, eu vou pegar aqui o viés pronto, eu vou deixar ele dobradinho assim mesmo. Vou dobrar aqui a diagonal dele, da pontinha. E vou começar costurando aqui nessa parte de cima. Então, vou aproximar aqui essa lateral com essa. Coloco aqui os dois alinhados. E vou passar uma costura exatamente em cima dessa dobrinha aqui. Então, eu passo a costura aqui em toda a volta, até chegar aqui novamente. Costurei o viés aqui em toda a volta. Aqui nessa parte onde eu comecei, eu passei um pouquinho pra ficar esse acabamento aqui, né? E aqui na parte de baixo, eu costurei normalmente, ó. Ficou desse jeitinho aqui, o zíper aqui pra cima, né? E a parte do viés aqui. Agora eu vou dobrar o viés aqui pra trás, que na verdade é a parte da frente aqui do estojinho, né? E vou dobrando o viés exatamente aqui nessa parte da costura. Então, eu escondo essa costura que a gente passou aqui do outro lado. Então, depois eu vou passar uma costura em toda essa beiradinha aqui pra rebater esse viés. Para o acabamento ficar perfeitinho, eu gosto de colocar aqui os grampinhos em toda a volta. Aí eu vou conferindo, né, se tá certinho aqui, se tá exatamente em cima dessa costura que eu passei embaixo, pra rebater esse viés e ele ficar perfeito. Coloquei o viés aqui tudo com grampinhos pra ficar mais fácil. Agora eu vou passar uma costura aqui bem na beiradinha. E quando for passar essa costura, com essa mão você vai puxando o zíper pra baixo, vai passando, principalmente nas curvas, né, que ele fica mais levantadinho. Puxa o zíper pra baixo pra você não costurar o zíper nessa hora de arrebater aqui o outro lado. Então faz com cuidado, bem devagarzinho pra dar tudo certo. Viés colocado, agora é só puxar o cursor que tá aqui dentro, puxar ele pra fora. E já tá pronto o estojinho para agulhas de crochê, olha que lindo. Eu vou colocar as minhas agulhas aqui dentro e já mostro todas elas aqui dentro para vocês.
Como eu sempre faço nas minhas peças, vou colocar aqui um cordão de cetim lilás e vou colocar essas miçangas também. O cordão de cetim e as miçangas estão disponíveis lá na minha loja do Shopee, do Elo 7. Vou deixar aqui na descrição do vídeo os links, né, pra quem quiser adquirir. Tem várias cores disponíveis, então fica um charme a mais, né, quando a gente coloca esses enfeitinhos na peça. Tô colocando aqui, coloquei duas, né, uma lilás e uma roxa pra combinar bem aqui com as estampas. Olha que bonitinho que ficou. Ficou muito lindo esse estojinho, né? Eu tô aprendendo a fazer crochê, como eu disse lá no início, né? E quando tem um estojo assim bonito, dá até um incentivo a mais, né? Dá até vontade de aprender mais. Então é isso, eu fiz esse vídeo com bastante carinho, espero muito que tenham gostado. Não esquece de deixar o gostei, se inscrever aqui no canal pra acompanhar meu trabalho também. Vou ficando por aqui, me acompanha lá no Instagram também, que eu tô sempre por lá. Vai ser muito legal ter vocês por lá também. E é isso, até o próximo vídeo.